Miqueias capítulo 6, quando a palavra de Deus assim nos diz. Vamos ler, irmãos, alternadamente esse texto. Ouvi agora o que diz o Senhor: levanta-te, defende a tua causa perante os montes, e ouçam os outeiros a tua voz. Povo meu, que tenho te feito? E com que te enfadei? Responde-me. Hoje fiz sair da terra do Egito, e da casa da servidão de Emi, e enviei adiante de ti Moisés, Arão e Miriam. Povo meu, lembra-te agora do que maquinou Balaque, rei de Moabe, e do que lhe respondeu Balaão, filho de Beor, e do que aconteceu desde Sitim até Gilgal, para que conheças os atos de justiça do Senhor. Com quem me apresentarei ao Senhor, e me inclinarei perante o Deus dos céus. Virei perante ele com holocaustos, com bezerros de um ano. Agradar-se-á o Senhor de milhares de carneiros, de 10.000 ribeiros de azeite. Darei o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu corpo pelo pecado da minha alma. Ele te declarou ao homem, que é bom e que o Senhor pede de ti, e praticas a justiça, e andas na misericórdia, e andes humildemente com o teu Deus. A voz do Senhor clama à cidade, e é verdadeira sabedoria temer-lhe o nome. Ouvi, ó tribos, aquele que a cita. Poderei eu inocentar balanças falsas e bolsas de pesos enganosos? Porque os ricos das cidades estão cheios de violência, e os seus habitantes falam mentiras, e a língua deles é enganosa na sua boca. Assim também passarei eu a ferir-te, e te deixarei desolada por causa dos teus pecados. Comerás e não te fartarás, a fome estará nas tuas entranhas, removerás os teus bens, mas não te livrarás, e aquilo que livrares, eu entregarei a tua. Semearás, contudo não cegarás. Pisarás a azeitona, porém não te ungirás com azeite. Pisarás a vindima, no entanto não lhe beberás o vinho. Porque observaste os estatutos de Onri e de todas as obras da casa de Acabe, e andastes no conselhos dele. Por isso eu farei de ti uma desolação, e dos habitantes da tua cidade um alvo de vaias, e assim trarei sobre vós o opróbrio dos povos. É engraçado que a gente já estigmatizou uma expressão que é comum e que pode ser saudável, mas ao mesmo tempo eu reconheço que pode ser muito relativa. É a famosa DR. Todos aqui sabem o que é a DR, a famosa discutir a relação. Sei que no momento que eu falei isso, as mulheres se alegraram e os homens sentiram um certo arrepio na espinha. Porque é claro que eu estou falando aqui de um estereótipo, mas normalmente, meus irmãos, quem gosta de discutir a relação são as mulheres, e quem parece que não gosta de discutir a relação são os homens. E eu acho que isso é um estereótipo de verdade, e eu acho que também a gente precisa ter um certo equilíbrio quando a gente fala sobre essa história de discutir a relação. Porque o desequilíbrio está quando a gente discute tudo, por tudo, a qualquer hora. Vamos imaginar que isso seja uma mulher. Poderia ser um homem, irmão, por favor, não me chame de machista quando eu falo esse exemplo. Imagina que você esqueceu de comprar tomate na hora de você voltar para sua casa. Sua esposa falou assim: olha, compra tomate que está faltando. E aí nesse momento que você esqueceu de comprar o tomate, a sua esposa chega em casa e falou: cadê o tomate? Meu amor, eu esqueci. E de repente começa aquela grande discussão. Você na verdade esqueceu o tomate, mas você esquece de tudo aqui em casa. Você se esquece de mim, você não me leva para jantar, você não cuida dessa casa, você não ama o que está aqui, começa, e na verdade você esqueceu o raio do tomate, meu irmão. Tem hora que a gente precisa superar isso e deixar passar algumas coisas que às vezes a gente sabe que irritam mesmo,
mas que na verdade são apenas tomates, não representam nada mais do que isso, meus irmãos e minhas irmãs. Mas eu sei também que tem horas que parece que uns elefantes passam na nossa sala, e aqui eu não estou falando de desarrumar não, irmãos, na nossa casa, elefantes passam e ali permanece, e parece que às vezes o homem tem essa tendência de que nada está acontecendo, de que é melhor não reparar, deixa o elefante ali, a gente até bota de repente uma luzinha ali em cima, um abajur em cima, e se torna um grande e lindo objeto decorativo. E elefantes, às vezes, são quando a gente chega em casa e parece que um vai para o lado e o outro para o outro, apesar dos dois estarem convivendo no mesmo ambiente. Toda hora se agridem, e digo isso verbalmente, com pequenas palavras, com pequenas setas, e parece que a relação fica assim e permanece assim, e às vezes, meu amor, a gente precisa conversar, a gente precisa discutir a nossa relação, mas isso é uma grande chatice, deixa eu ver meu futebol e deixa as coisas passarem. Claro que o grande problema nessa história está no desequilíbrio, de às vezes acharmos que tomates são mais do que tomates, e às vezes acharmos que elefantes são coisas que podem permanecer dentro da nossa casa. Não dá para um lado, não dá para a gente caminhar nem para um lado e não dá para a gente caminhar nem para o outro. Quando as coisas acontecem, meus irmãos, dentro da nossa casa, dentro do nosso lar, é hora da gente sentar e discutir com veracidade, colocar as nossas cartas na mesa e falar o que precisa ser dito, porque afinal nós estamos ali como família, seja pais e filhos, filhos e pais, maridos e mulheres, para construir um ambiente saudável para a glória de Deus. Mas também não aborreça o tanto ao ponto de cada pequena coisa se tornar um símbolo de alguma coisa que aquilo ali não é na verdade. Nesse texto, meus irmãos, que nós acabamos de ler, Miqueias capítulo 6, Deus está chamando o seu povo para discutir a relação. A figura, na verdade, que Miqueias está usando aqui não é da discussão de um marido e de uma mulher. A figura aqui que Miqueias usa é a discussão num ambiente jurídico. É como se Deus estivesse chamando o povo para a corte, ali, para um tribunal. Mas eu acho que talvez para aproximar um pouco mais a nossa realidade, nem todo mundo aqui convive com esse mundo jurídico, vamos pensar nisso numa relação de marido e de mulher, ou de dois amigos, ou de duas pessoas que se amam e que precisam discutir coisas que estão erradas. E Deus quer tanto discutir, que você já reparou na pergunta que Deus faz para o povo nesse texto, através, claro, do profeta Miqueias. Se você fechou sua Bíblia, abra aí na página 796, Miqueias capítulo 6, permaneça com ela aberta, coloque seu boletim para marcar. Olha o que o versículo 3 diz: povo meu, vamos discutir a relação. O que é que eu tenho feito? Com que é que eu te enfadei? Por favor, responde-me. Porque eu te fiz sair da terra do Egito, e da casa da servidão te remi, e enviei adiante de ti Moisés, Arão e Miriam. Em outras palavras, o que é que eu fiz errado? De que maneira eu tenho cansado vocês? De que maneira eu, Deus, tenho sido pesado para vocês, ao ponto de vocês não mais me aturarem? E quando a gente diz não aturar Deus, não tem a ver com simplesmente deixar de lado a noção da existência de Deus. Não é isso. Nós deixamos de crer em Deus, nós deixamos de buscar a Deus, isso é representado, ou isso é mostrado, evidenciado, principalmente através dos nossos atos, das nossas atitudes. E Deus apresenta o que Ele fez, né? Como disse aqui, eu te fiz sair da terra do Egito, da casa de servidão, te remi, enviei adiante de ti Moisés, Arão e Miriam. Olha só, eu libertei vocês de um tempo onde vocês eram grandes escravos no Egito, onde vocês comiam, claro que não literalmente, mas comiam o pão que o diabo amassou, vivendo à base de chibatada, vivendo sem o seu salário, vivendo no sol causticante, vivendo naquela escravidão, naquela opressão. Eu tirei vocês disso. Êxodo 22, eu sou o Senhor, no início dos 10 mandamentos, eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa de servidão, eu livrei vocês dessa condição. Eu te remi, eu perdoei os pecados de vocês,
eu lavei vocês com o meu sangue, sangue do meu filho Jesus, aqui já representado lá no Antigo Testamento, e deixei para vocês também uma liderança que pudesse conduzir vocês ao longo do caminho. E aí ele vai falar de Moisés, de Arão e de Miriam. Moisés, que como a palavra de Deus nos diz, falava com Deus como se quem fala com um amigo, face a face, Números 12:8, boca a boca, falo com ele. Claramente o Senhor diz, e não por enigmas, pois ele vê a forma do Senhor. Como, pois, não temeste falar contra o meu servo, contra Moisés? Boca a boca Deus falava com Moisés, e Moisés falava com o povo. Não deixei, eu não tirei vocês de lá e falei assim, agora viva a sua vida. Eu continuei alimentando vocês, continuei trazendo palavra. Deixei Arão, sacerdote, a figura do sacerdote aqui, alguém que representava uma nação, um povo, uma pessoa perante o Senhor. Deixei vocês com liderança, sacerdote. Miriam também é chamada profetisa, depois você confere lá em Êxodo capítulo 15, versículo 20. Olha o que eu fiz com vocês. E ainda Deus vai lembrar o episódio aqui de Balaão e do rei Balaque, né, o rei Moabita, o rei Balaque queria amaldiçoar o povo de Israel através de Balaão, e a Bíblia diz, é tão famosa essa expressão, que Deus transformou essa maldição em bênção. E ainda quando alguém veio contra vocês, e tomou esse exemplo aqui, que é o que a gente viu, eu transformei a maldição em bênção, eu continuei a cuidar de vocês. Eu acho que, relembrando tudo isso, ou resumindo tudo disso, olha, eu dei tudo para vocês, trouxe libertação, trouxe palavra, coloquei com vocês uma liderança fiel, livrei de você da situação, mas como é que vocês estão? Como é que anda a nossa relação? Porque parece que ela não anda muito boa. E o povo responde como é que ele anda, como é que essa relação anda. Com que me apresentarei ao Senhor e me inclinarei ante ao Deus aos céus? Virei perante Ele com holocaustos, com bezerro de um ano. Agradar-se-á ao Senhor de milhares de carneiros, de 10.000 ribeiros de azeite. Darei meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu corpo, pelo pecado da minha alma. Isso é Moisés dizendo, mas já representando o que é que o povo estava fazendo, já explicando o que é que o povo estava fazendo nessa relação que o povo tinha com Deus. Em uma palavra a gente pode dizer holocaustos, era isso que estavam sendo feitos, sacrifícios. Mas que para Deus, nós conhecemos, não representavam absolutamente nada, porque eram sacrifícios vazios, já que o coração deles não correspondiam à atitude daquilo que eles estavam oferecendo para Deus. A Bíblia vai descrever esses sacrifícios, ele diz, bezerros de um ano, e milhares de carneiro e 10.000 ribeiros de azeite, tanto quantitativo quanto qualitativo. A ideia do bezerro de um ano é que, olha, a gente está oferecendo para você, Senhor, um bezerro da melhor qualidade. Ali um galeto primocanto, uma coisa fina, bom demais. E se talvez o Senhor não esteja satisfeito pela qualidade dessa carne, pela qualidade desse sacrifício, não tem problema, a gente oferece milhares e milhares de carneiro, 10.000 ribeiros de azeite, para te agradar, Senhor. E se for preciso, até mesmo o primogênito. E aí a gente está falando de pessoas mesmo, dos filhos. Quando isso é condenado, né, um erro praticado por outros povos, depois se acompanha em 2 Reis 3:27. Israel não compactuava com isso, talvez você lembre do exemplo de Abraão, mas é um exemplo muito especial, absolutamente diferente de todas as outras realidades lá no Antigo Testamento, uma coisa bem específica. E o fruto do meu corpo, Miqueias diz, qualquer sacrifício carnal, é isso, Senhor, que eu estou te apresentando. E é claro que isso não agradava a Deus, meus irmãos, porque o coração deles estava absolutamente distante, era mais ou menos como se a gente aí, lembrando de novo a analogia da relação, dissesse, amor, olha, eu traio você com todas as mulheres, mas não se preocupa, porque eu vou comprar para você uma televisão LED 3D para o seu quarto, vou te levar para a Europa, Estados Unidos, para o cruzeiro, peraí, cruzeiro é melhor não, né? Se for outro caso, do lado contrário, pode deixar, meu amor, eu vou deixar você jogando videogame até tarde, a hora que você quiser, sair com seus amigos, você não precisa nem dar satisfação dentro de casa. Como se a gente pudesse oferecer alguma coisa que talvez o outro ficasse encantado, mas a gente estivesse dizendo, olha, mas você só tolera uma coisinha, eu não sou fiel a você dentro de casa. E claro que Deus, como nenhum de nós, se agradaria de uma oferta assim.
Mas o que é que Deus pede de nós? Versículo 8, que talvez seja o versículo mais famoso. Vamos ler juntos? E ele te declarou, homem, o que é bom e o que o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça e ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Vamos ler junto mais uma vez? E ele te declarou, homem, o que é bom e o que é que o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça e ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Mas o povo preferiu fazer sacrifícios, acompanhado de outras coisas. Versículos 10 a 12. Ainda há na casa do ímpio os tesouros da impiedade, e o detestável éfa minguado. Poderei eu, Deus dizendo, inocentar balanças falsas e bolsas de pesos enganosos, porque os ricos da cidade estão cheios de violência, seus habitantes falam mentiras, e a língua deles é enganosa na sua boca. Eles apresentavam todo esse ritual, mas eles tinham os tesouros da impiedade. O que eram esses tesouros da impiedade? Coisas roubadas. As pessoas estavam ricas à custa da corrupção. As pessoas andavam ricas à custa do roubo. Assim que andava o povo de Israel. Gente que enriqueceu assim, através do desvio de toda e qualquer coisa escusas. Esse é chamado por Miqueias de tesouro da impiedade. E a Bíblia diz, Miqueias vai denunciar, e vocês estão com isso dentro de casa. Não pode. Vocês estão em a mesma realidade aqui, só em questões diferentes, o efa minguado, balanças falsas, bolsas de pesos enganosos. A ideia aqui é similar. É do comerciante enganando e provavelmente achando o máximo. O Fantástico nos deu uma ótima analogia a isso no domingo passado. A história do combustível, que os irmãos devem ter visto e tal, que alguns postos aí no Rio de Janeiro, no Brasil, alguns donos lá tinham um aparelhinho onde ele dizia que você pagava 10 litros, mas na verdade o que estava sendo bombeado para o seu carro eram 8 litros, 9 litros, 7 litros, seja lá o que for. Bem menos do que aquilo que você estava pagando. É exatamente isso aqui que Miqueias está dizendo, da balança enganosa, do efa minguado, da bolsa de pesos enganosa. É isso. Ou traduzindo para outra realidade, você que tem carteirinha de estudante e já se formou há 25 anos. Mas paga a minha entrada e ainda acha a última Coca-Cola, meus irmãos. Eu sou malandro. Esse dia eu fui aí para um serviço, fui fazer, e aí o rapaz estava dizendo, poxa, você vai no show do Roger Waters? Eu falei assim, não sei, não estou pensando ainda não. Pô, eu consegui meia entrada. Eu olhei para ele, meia entrada? Aí o cara, ele sabe que eu sou pastor, eu acho que ele sentiu, né? De que assim, falei besteira, não devia ter falado isso. Aí a gente começou a falar do Pink Floyd, dos Beatles, Ringo Starr, aí mudou de assunto para tentar trazer um pouco menos tensão àquele clima que muita gente sabe que faz, continua a fazer. E o pior de tudo, você sabe disso, as pessoas se orgulham disso. As pessoas hoje, essa tal dessa esperteza, essa tal dessa malandragem, travestido, né, de que eu estou me dando bem, acima de tudo, isso para a vida do cristão, meu irmão e minha irmã, tinha que ser alguma coisa abominável para a gente. A gente não ama balanças enganosas, a gente não ama o efa minguado, a gente não ama esse tipo de coisa, a gente ama a justiça. E ainda a Bíblia diz que essas pessoas tinham essas línguas mentirosas, bando de gente mentirosa, ainda tenta enganar um outro. E o que é que Deus quer dessas pessoas? Não é hipocrisia. Deus não quer hipocrisia para você. Deus não quer hipocrisia disso, você oferecendo como isso como um sacrifício a Deus. O que Deus quer de fato é a sua vida por inteiro, e Ele te declarou homem, o que é bom e o que o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça, que ames a misericórdia e andes humildemente com teu Deus. É esse o sacrifício que tem que estar nas tuas mãos, não somente no domingo, meu irmão e minha irmã, mas também todos os dias da nossa vida. Porque culto, meus queridos, o que a gente está fazendo aqui também é culto, mas culto é algo que a gente vive. O culto é algo que a gente oferece para Deus em todo momento, em todo instante, por aquilo que nós somos, por aquilo que se passa dentro de nós, por aquilo que nós pensamos, por aquilo que nós fazemos e por aquilo que nós deixamos de fazer.
Tudo isso para a glória de Deus. Isso é culto. E se nós estamos entendendo que culto é algo que nós prestamos apenas do domingo e que a gente pode viver a nossa vida inteira, a nossa semana com balanças enganosas, com pesos falsos, com a nossa hipocrisia, com a nossa língua mentirosa, e no domingo chegar aqui e levantar as nossas mãos, não digo eu, diz a palavra de Deus, diz o profeta Miqueias, o profeta Isaías, isso é uma coisa abominável e inaceitável perante a presença de Deus, e eu não quero me encontrar assim, meu irmão, e eu tenho certeza absoluta que você também não quer estar assim diante da casa de Deus. Mas que a gente pratique a justiça, que sejamos justos com as pessoas, que sejamos justos com os nossos próprios, que sejamos pessoas de bem, o crente, pessoas gentis, pessoas que fazem diferença no metrô, pessoa que faz diferença no ônibus, no restaurante, pessoa que faz diferença na maneira justa como você trata os funcionários, os seus vizinhos, os seus colegas de trabalho, o seu chefe, os seus subalternos, o seu comércio, o seu trabalho, a sua loja, o que for. O que a Bíblia pede de você nas suas relações, seja ela de que nível for, é que você pratique a justiça, seja justo, porque isso é o sacrifício que agrada a Deus. A Bíblia continua que você ame a misericórdia, seja misericordioso também, meu irmão, saiba perdoar as pessoas, e saiba perdoar especialmente, sempre digo isso quando falo de perdão, porque todos nós sabemos aqui que é o perdão mais difícil da gente conceder, que é o perdão para as pessoas que convivem com a gente na nossa casa. Ame a tolerância, quando ela não for a tolerância para o mal. Exercite o amor para com todo mundo, porque isso é misericordioso. Faça gestos que façam diferença. Tenha misericórdia do que sofre. Ter misericórdia não é dizer assim, ai, tadinho apenas. Claro que você não vai poder salvar o mundo. Claro que a gente não vai poder ajudar toda e qualquer pessoa que passar para dentro de nós, mas eu sei que talvez tenha gente hospitalizado, que talvez tenha gente próxima de você, que talvez tenha gente sofrendo e que a gente às vezes prefere não ver porque vai tomar um pouco do nosso tempo. E somos ocupados demais para ouvir as histórias calamitosas, terríveis, sofredoras que as pessoas têm para dizer. Mas a Bíblia diz, meu filho, ame a misericórdia. Escute quem ninguém quer escutar. Ajude quem ninguém quer ajudar. Abençoe quem ninguém quer abençoar. Use o seu tempo, o seu recurso, o seu coração, aquilo que Deus te deu, os seus dons e os seus talentos, e tenha misericórdia das pessoas, porque isso é um sacrifício agradável com Deus. E andes humildemente com o Senhor teu Deus. Ande com intimidade com Ele. Como diz a palavra de Deus, ore sem cessar. Fique atento a essa voz de Deus. Agradeça, obedeça, conheça as Escrituras. Não dê um passo, já que a Bíblia diz, andes humildemente com o teu Deus. Não dê nenhum passo sem Ele, até porque, meus irmãos, sem Ele não vale a pena dar nenhum passo. Toda grande decisão que você estiver caminhando, e assim a nossa vida, a gente caminha sempre para frente. Senhor, como é que eu posso andar humildemente contigo? Desprovido de toda e qualquer sabedoria de quem eu sou, Senhor, mas pedindo a tua luz, a tua iluminação, a tua graça, os teus caminhos para a minha vida. Senhor, como é que o Senhor quer que sejam os meus passos? Andes humildemente com o teu Deus. E a ideia aqui da humildade é isso, de que tem alguém superior, acima de você, que tem para dizer coisas para você que talvez você não goste, não se agrade, ou talvez não mesmo conheça. Mas tenha a humildade de entender que a voz de Deus, ela é preciosa e é luz para o seu caminho. A Bíblia fala de um exemplo tão bonito, quando fala de andar humildemente com o Senhor teu Deus, que é o exemplo de Enoque. Que Enoque andou com Deus. E Enoque não conheceu a morte como nós conhecemos, ele foi levado. E eu lembro de muitos anos atrás, reverendo Antônio Elias, saudoso, falando dessa analogia de Enoque, né, dessa história de Enoque, mas contando uma história em cima disso, de que talvez Enoque, todo dia, às 6 horas da tarde, se encontrasse com Deus. E Enoque andava com Deus, e se encontrava com Deus, e batia um papo tão íntimo com o Senhor, e chegava uma certa hora que ele voltava para casa. E fazia isso todos os dias.
E os dias parece que foram se prolongando. Ele chegava às 6, aí foi chegando às 5, às 4, às 3, até que um momento, Enoque vai, parece que ele fica lá no banco e conversa com Deus, e é transladado para conversar com Deus eternamente. Então era essa intimidade desse homem que andava com Deus. E quem é que não quer ter uma vida com o Senhor assim? Até como Moisés, que a gente leu aqui, um homem que falava o Senhor face a face, um homem que ouvia, escutava a voz de Deus, que tinha essa intimidade, como quem fala um amigo, andar dessa maneira para escutar, obedecer, discernir os seus caminhos. É isso que o Senhor quer para a sua vida. Ande humildemente com o seu Deus. Porque sem essas coisas, qualquer outro sacrifício são coisas que Deus não tem o menor prazer. Até porque, meus irmãos, a reação, na verdade, de Deus frente à nossa injustiça não é uma reação de passividade. É interessante o que Miqueias fala, o que Deus iria fazer com as pessoas que insistissem nesse tipo de relação quase esquizofrênica, Deus de um lado, Deus de um jeito e eu do outro. Assim também, versículo 13, passarei a te ferir e deixarei desolada por causa dos teus pecados. Porque a Bíblia diz, comerás e não te fartarás. A fome estará nas tuas entranhas. Removerás os teus bens, mas não os livrarás. E aquilo que livrares eu entregarei à espada. Semearás, contudo não cegarás. Pisarás a azeitona, porém não te ungirás com azeite. Pisarás a vindima, no entanto não lhe beberás o vinho. É um buraco sem fundo que a Bíblia está dizendo aqui. Se você plantar, talvez você não vá colher. Mas mesmo se você colher o seu alimento, você vai comer e ele não vai satisfazer você. A fome estará nas tuas entranhas. E eu creio, meus irmãos, aqui, que nós não estamos falando aqui de privação de alimento, mas muito mais de uma privação que a gente às vezes tem aqui dentro do coração da gente. Onde a gente busca até a nossa satisfação em coisas que parecem que vão mostrar que Miqueias de fato está verdade. A gente come e come e come e não se satisfaz. E a gente planta e planta e planta e colhe, ou que uma parte colhe, outra parte vai embora, e parece que nada daquilo vai aquietando e trazendo paz ao nosso coração. Porque não adianta nada comer todas essas coisas, plantar toda essa realidade, se a gente não andar com Deus. Senão a gente vive eternamente num buraco sem fundo. Até a gente encontrar o que Santo Agostinho encontrou na sua frase mais famosa: a minha alma só tem descanso, Senhor, na tua presença, quando encontro a ti. Quando a gente descansa, parece até que um punhado de arroz, que um punhado de farinha, ele nos alimenta. Que um punhado de tempo, que um punhado de descanso, um punhado seja lá do que for, parece que ele já é o suficiente para a gente. Mas quando a gente anda sem Deus, quando a gente anda distante dele, a gente pode cavar, cavar e cavar. Nunca chegaremos aonde a gente quer, porque só dá para chegar se andarmos humildemente com o nosso Deus. Por isso, discuta a sua relação com Deus. Discuta ela mesmo. Diferente da relação de marido e mulher, onde sempre, ou quase sempre, os dois estão errados em alguma coisa, vamos falar sério? Na nossa relação com Deus, as coisas não são bem assim. Se existe alguém errado nessa história, não é ele, somos nós. Mas discuta para dizer: Senhor, aonde é que eu estou errando, Senhor? Senhor, o que é que eu não estou entendendo? Senhor, eu tenho dificuldade de aceitar essas coisas, Senhor. Senhor, tu conheces as minhas fraquezas. Senhor, tu conheces as minhas histórias. Senhor, mas eu conheço também a tua graça e o teu poder de fazer transformar todas as coisas. Por isso, eu me submeto a ti 100%. Integralmente na tua presença. Porque nessa relação, meus irmãos, como eu disse, não existe negociação. Senhor, olha só, o Senhor deixa eu ficar com a minha entrada, mas eu vou dar mais azeite, mais carneiros e mais sacrifícios na tua casa. A gente já viu aqui que Deus não se satisfaz com isso. Senhor, de fato, esse pecado aqui o Senhor sabe, é fato consumado na minha vida.
Mas, Senhor, eu vou aumentar meu tempo de serviço, eu vou ler mais a Bíblia, eu vou orar mais, eu vou estudar mais, eu vou fazer mais coisas para o Senhor, e o Senhor finge que eu não vejo aqui, e eu aumento essas coisas assim. Não existe esse tipo de negociação com o Senhor. Submeta-se integralmente. E veja, meus irmãos, veja essa singeleza desse texto, dessa frase, que eu quero que você leve isso para casa, tão bonita e tão agradável a Deus. Pratique a justiça, ame a misericórdia e ande humildemente com teu Deus, porque aí sim Ele vai se agradar, e pode acreditar, a sua alma será farta, repleta da presença do poderoso e de tudo mais quanto Ele quiser te dar. Vamos orar, meus queridos. Quero convidar você a ficar de pé nesse momento. Pedimos a bênção de Deus sobre nós. Nosso Deus e nosso Pai, Deus de toda graça, Deus de toda misericórdia. Senhor, nós te pedimos perdão, Senhor, dessa nossa relação que temos contigo. Às vezes por tentarmos compensar os nossos erros com outras coisas, Senhor, que na verdade para Ti são sacrifícios vazios, Pai. Coisas que não fazem o menor sentido se dentro de nós não estivermos amando a misericórdia, se dentro de nós não estivermos praticando a justiça, se dentro de nós e na nossa vida nós estivermos andando humildemente com o Senhor, o nosso Deus, Pai. Por isso que a gente te pede, Senhor, dentro dessa relação, vem nos mostrar, se ainda não percebemos, e a Tua palavra nos diz que Teu Espírito Santo pode fazer isso, vem nos mostrar aquilo que a gente está fazendo de errado, Senhor. Vem mostrar os nossos caminhos, vem controlar o nosso temperamento, vem, Senhor, controlar a nossa mente, o nosso coração, os nossos passos, ó Senhor, tudo, Senhor, controla tudo, e diz pra gente aquilo que a gente precisa mudar, e se a gente não consegue, Senhor, glória a Deus, porque de fato, Senhor, a gente não consegue mudar nada, mas que a gente se submeta, Senhor, e que o Senhor mude essas coisas dentro da nossa vida, Senhor, para aí sim a gente andar humildemente contigo, praticar a justiça e amar a misericórdia, Senhor, acima de tudo, Pai. Faz isso com o Teu povo, para que a nossa vida seja um sacrifício agradável, adorável a Ti, Senhor, para a glória do Teu nome, Senhor. Senhor, abençoa também agora, Pai, a nossa semana. Abençoa, Senhor, a nossa casa, abençoa as nossas famílias, Senhor, abençoa, Senhor, as nossas decisões, Senhor, nessa semana, o nosso ir, o nosso vir, Pai, que tudo, Senhor, a gente veja, Senhor, a Tua graça nos acompanhando em todo o tempo, e que a Tua palavra permaneça dentro do nosso coração. É o que nós te pedimos, Senhor, e desde já te agradecemos, no nome de Jesus. Amém, Senhor.